Oi, igreja. Lançaram o desafio para eu estar explicando o que eu entendi da palavra do Senhor em Êxodo 14, de 1 a 14, mas eu vou esticar até o versículo 1 do 15, para que nós possamos estar explanando na palavra de Deus o que Deus tem feito por nós, né? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de falar com vocês que vocês estão vendo que eu tomei banho, né? Depois de uma quarentena inteira, eu tive que tomar banho por causa desse desafio, né? Graças a Deus tomei banho, né? E os irmãos devem estar se perguntando, né? O irmão Cleber está vivo? Porque é difícil passar pelo que eu passei, né? Mas eu até diria que não estou vivo não, mas que Cristo vive em mim. Amém, irmãos? Então eu vou ler a palavra do Senhor aqui para a gente possa estar meditando. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os cercou, ou seja, os prendeu, né? E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram por mim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fazemos isso, havendo deixado Israel para que nos servia? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos no deserto, porque nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos para que servamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morreremos nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios de hoje que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e eu vos calareis. Agora o versículo 15 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim? Dize apenas aos filhos de Israel que marchem. Então, irmãos, como nós vimos aqui nesta palavra, né? Todos nós sabemos que o povo de Israel era escravizado do povo do Egito, não estava escravizado. E Moisés teve um chamado de Deus para livrar o povo daquela terra, tirar daquela terra, daquela prisão do Império do Egito. E Moisés relutou muito, fugiu para não fazer esse papel que Deus tinha traçado na vida dele, mas chegou ao ponto que Moisés aceitou fazer o papel, né, de livrar o povo do Egito da escravidão do exército, do exército de Faraó. E quando eles estavam saindo do Egito, eles caminharam perto do deserto e perto do mar. E o exército de Faraó chegou junto deles, e Faraó dizendo que iria acabar com aquele povo naquele momento ali. E eles realmente não tinham para onde ir, porque de um lado estava o exército de Faraó, do outro lado estava o Mar Vermelho, eles não tinham para onde correr. E ali realmente o mar realmente era vermelho mesmo, porque era um mar onde iria correr muito sangue. Então a gente vê que até o nome condiz com o que a gente fala sobre o Mar Vermelho, né? E o mais interessante de tudo isso aí é que, além do livramento que o Senhor tem prometido a cada um de nós e Ele tem cumprido, nós podemos observar nessa passagem que o coração dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, do povo escolhido, estava endurecido. Eles preferiam morrer sendo escravos no Egito do que ser liberto pelo Senhor, porque a fé deles estava muito fraca no Senhor. E eles chegaram a dizer que lá eles tinham sepulcros para serem enterrados, lá eles tinham, mesmo na escravidão, tinham que comer,
e que não teria nada, que eles iriam morrer naquele momento ali, mas Deus foi muito forte, né? E Deus sempre é forte, Deus é onipotente, né? Falou para Moisés: apenas diga ao povo de Israel que marche, apenas diga ao povo de Israel que marche, obedeça. E naquele momento, quando marchou e Moisés tocou nas águas, que o Mar Vermelho se abriu, o exército de Faraó entrou ali naquele Mar Vermelho, quando o povo de Deus passava e o exército vinha atrás, o mar ia se fechando e aquele povo ia todo morrendo. Então o que acontece? Ali Deus nos mostra que tudo que Ele promete Ele faz, mas no tempo certo e na hora certa. Então nós que já passamos por muitas dificuldades, igual eu passei agora, que tive internado com coronavírus, eu cheguei ao fundo do poço, a gente enxerga o Mar Vermelho na nossa frente. A gente acha que não tem mais saída, não tem mais solução. Mas a mão do Senhor não está encolhida para que ela não possa salvar a gente. Então, nesse momento, essa palavra de Deus, ela significa a liberdade de Deus e a escravidão do pecado. Então, onde a gente tem que escolher? Ou caminhar diante do Senhor, na presença do Senhor, servir ao Senhor, ou então é a escuridão desse mundo, estar no pecado desse mundo. Mas a vida nos ensina, é assim mesmo. A gente tem que procurar por onde não errar, por onde não pecar, mas Deus escolhe, o Espírito Santo dele incomoda o nosso coração e às vezes faz com que a gente passe por determinadas coisas, igual nós estamos passando agora com essa pandemia, né? Nessa pandemia, de repente, é o exército de Faraó, o Mar Vermelho é aquela podridão de pecado, mas Deus remiu todos os nossos pecados, abriu o Mar Vermelho, abriu as portas para que a gente passasse livre, tá? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço muito e vou orar agora para encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te oramos e te agradecemos por tudo, Pai. Abençoe a nossa igreja, abençoe todas as famílias, abençoe os enfermos da nossa igreja, Pai. Cure, Pai, fortaleça-os, Pai. Abençoe os nossos pastores, que Deus possa estar dando uma noite abençoada a todos vocês. Amém, irmãos.